daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí? Então, a gente reconhece que Deus está em todas as coisas. Se eu não criança, sim, tudo bem. Senta aí, ó. Aninha. Ô, Aninha. Como é que é o nome dessa menina? Ô, Aninha. Pois é, então fica quieto. Peraí, que você vai chegar nesse pedaço. O nome dela Então, mais importante da história. é ela que vai contar a história. Você vai ouvir. A pessoa mais importante dessa história é Sofia, senta. Deus. Senta lá. Ele é o mais importante também na nossa vida. Então tá. Aí então, existe uma outra pessoa que até o José já falou ali, né? Que é o mal. A gente não vai dar confiança para ele não, mas a gente sabe que ele existe. Mas existia um homem chamado Jó. Diz a palavra de Deus que esse homem ele era bom, ele era reto e ele estava andando, quando ele viu o mal, ele desviava do mal. Vocês entenderam o que é desviar? Tô indo, o mal tá ali. Sai fora. Aí o Jó era um homem casado, ele tinha esposa. E ele tinha também 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha o quê? Uma família. Não é família? Sim. Então, são 7 filhos, 3 filhas, a esposa e o Jó. Então, é uma família, né? E diz a palavra de Deus que o Jó, ele é um homem próspero. Por quê? Porque ele temia a Deus. E como ele temia a Deus, Deus sempre abençoava tudo que o Jó fazia. O Jó, ele tinha muitos o quê? Muitos o quê? E muitos? Muitos? Então tá. Muito boi. Olha, ele era trabalhador, porque ele tinha as suas criações e ele trabalhava. Enquanto ele estava trabalhando, Deus estava observando e abençoando tudo que ele tinha. Então o que ele tinha ia multiplicando. Então ele tinha muitos camelos, e muitos bois. Então foi crescendo, a riqueza dele foi crescendo. Mas aquele que é mau estava sempre de olho no Jó. Sempre de olho nele. E é assim também na vida da gente, não é, gente? A gente sabe que as coisas, elas vão caminhando. Deus está conosco, mas geralmente aparece sempre o mal em algum momento na nossa vida. Aí diz a palavra de Deus que em determinado momento o mal veio e atacou Jó. Atacou os 7 filhos, as 3 filhas, os camelos, as ovelhas e os bois. Jó ficou sem os filhos e sem a riqueza dele. Mas ele era um homem que adorava a Deus em qualquer situação. Aí quando tudo aquilo aconteceu, é muito triste perder, não é, gente? Sim. É muito triste quando a gente perde qualquer coisa ou qualquer pessoa na vida da gente, né? A gente se entristece mesmo, com certeza. Mas quando a gente confia em Deus, a atitude é diferente. Aí o que o Jó fez? Aí o Jó foi... Oh, Senhor, muito obrigada, meu Deus, eu te amo. Mesmo que o Senhor tirou tudo, eu te amo. Aí a mulher do Jó, virou para ele e falou, mas aqui, amaldiçoa esse Deus e morre. Acabou tudo, a gente não tem filho, a gente não tem boi, a gente não tem camelo, a gente não tem ovelha, não tem mais nada, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele virou para ela, mulher, você está falando como uma louca. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem um canto que fala assim? Sim. Deus me deu,
coração, ainda que a gente venha perder alguma coisa ou alguém, nunca nós vamos perder Deus. Nunca Ele vai nos abandonar. Jamais, em tempo algum. Ele sempre, sempre, sempre vai estar conosco. Mas eu preciso da gente fazer o quê? Orar. Adorar. Adorar sempre. Ô Senhor, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eu estou passando por uma luta, ainda que eu estou passando por uma dificuldade, aí lembra do Jó. O que o Jó fazia quando ele estava indo, andando, vivendo a sua vida, ele via o mal, ele desviava muito bem, isso mesmo. E é assim que a gente tem que viver, dessa maneira. A gente tem o nosso cotidiano, as crianças vão para a escola, os pais vão para o trabalho, né? Cada um vai vivendo a sua vida, mas a gente encontra o mal no nosso caminho. E quando a gente encontra o mal, a gente tem que desviar dele. E ainda que o mal consiga tocar, porque o mal ficou com muita raiva de Jó, porque perdeu os filhos, perdeu as filhas, perdeu os camelos, perdeu as ovelhas, perdeu os bois e ainda adorou a Deus. Aí o mal foi lá. Como é que é, José? É José que falou? Do mal lá? Falando? Quem falou? Quem falou? Era José, pois é. Aí, ele fica lá vigiando, né? Ele foi, olha só como é que ele é acredito. Ele foi lá na presença de Deus e falou com Deus, o Senhor, Jó te abençoa mesmo, Jó te louva mesmo, Jó te adora mesmo, porque o Senhor dá tudo para ele e agora o Senhor tirou tudo, mas toca na pele dele, toca no corpo dele, você vai ver se ele não te amaldiçoa. Aí o Senhor, né, deixou que ele tocasse. Ele foi lá e tocou no Jó, e o corpo de Jó encheu todinho de ferida. Todo ferido. Ficou doente. Ficou muito doente. Aí os amigos vinham visitar o Jó. E os amigos, mas é porque você pegou, é porque você fez isso, é porque você fez aquilo, por isso acontecendo isso com você. Mas ele lá sempre com o seu coração diante de Deus. Ele não abandonou a Deus. Ele não deu as costas para Deus, ele continuou adorando a Deus. E aí o Senhor estava observando a situação. Ele olhava para Jó, ele olhava para os amigos de Jó, via tudo que estava acontecendo e falou assim, os amigos já estavam todos errados. Tudo errado. Aí o Senhor falou com Jó assim, ore pelos seus amigos. Olha só, que dificuldade. Eles todos estavam julgando Jó como se ele estava errado. E o Senhor falou, ora por eles. Ora por eles. Mas o Jó sempre foi o quê? Aí ele orou. E quando Jó orou pelos seus amigos, né, entre aspas, mas orou por eles, Deus abençoou novamente Jó. E aí ele sarou, foi curado das suas feridas. E quando ele sarou, a sua mulher não recebeu de volta, eles começaram a viver a sua vida. E aí ele teve de novo 7 filhos, de novo, ó. Prestou atenção nisso? A tia tá contando história. Senta lá pra ouvir história, gente. Entendeu? Olha lá, ó. Senta lá. Deu ele 3 filhas, deu ele mais camelos, deu ele mais tudo para ele, muito mais. Ele foi de novo. Senta lá.